Olá, jovens! Parabéns por estarem estudando! Nesse vídeo eu vou falar sobre prova simulada para o Colégio Militar sexto ano. Quem está se preparando com eficiência para fazer esse concurso sabe que é importantíssimo você começar logo a estudar. Começar a estudar logo no início do ano. E muitos começam a estudar até no ano anterior, né? Outra coisa muito importante é começar logo a resolver questões do colégio militar, para você se acostumar com ela. Existe uma outra metodologia de preparação que eu acho que não é a mais eficiente, que é estudar a matéria, resolver problemas genéricos e somente lá no final, quando a prova já está se aproximando, começar a resolver provas do colégio militar propriamente ditas. Eu acho que esse método não é o mais eficiente. Eu acho mais eficiente você começar logo a resolver questões que já caíram no colégio militar. E uma outra coisa importantíssima é fazer provas simuladas. Só que agora a prova simulada tem um outro significado. Não basta você saber resolver questões de matemática e saber resolver questões de português. Você vai precisar agora lidar com uma prova de português e matemática ao mesmo tempo. Você sabe que agora, a partir desse ano, a prova do Colégio Militar está mudando. Vai ser uma prova de português mais matemática no mesmo dia. Então, além de você ter que estudar português desde o início do ano também, além da matemática, você tem que se acostumar a fazer uma prova dupla, uma prova com duas matérias. Então, isso é uma habilidade nova que você precisa desenvolver. Não é simplesmente estudar matemática, estudar português separadamente. Claro, você vai continuar estudando separadamente, mas você vai ter que saber lidar com a prova dupla, com a prova de duas matérias. Por exemplo, se você for pensar em fazer assim, eu vou resolver primeiro as questões de matemática, depois eu resolvo as questões de português e faço a redação. Se você fizer desse jeito, você corre o risco de gastar tempo demais na matemática e sobrar pouco tempo para você fazer português. Então, concurso que tem várias matérias, você tem que ter uma estratégia própria que você tem que desenvolver. Cada aluno precisa desenvolver a própria estratégia. Tem gente que tem muita facilidade para resolver rapidamente uma prova de português. Tem gente que já não tem essa habilidade. Então você vai ter que dosar o tempo de resolução das questões de matemática e português para ver qual é a melhor combinação para você. É claro que se você está fazendo um curso preparatório, os cursos já estão adaptando os seus simulados para lidar com isso. Então eu vou apresentar aqui para vocês treinarem um simulado colégio militar que mistura português e matemática, que é o estilo que eu estou adotando na nossa plataforma de ensino preparatória para o colégio militar. Bom, uma dificuldade que existe aqui é a questão do edital, né? É o edital que vai dizer dados específicos sobre essa prova. Quantas questões de matemática, quantas questões de português, qual vai ser a duração. Você não pode simplesmente ficar de braços cruzados esperando sair o edital, porque pode ser que esse edital saia só lá para julho, como já aconteceu. Então você tem que começar a lidar com a prova dupla desde já, desde o início do ano. Mas como é que você vai fazer isso se você não sabe quantas questões de cada matéria vão cair? Mas felizmente, uma prova que simule isso não precisa necessariamente ser exatamente igual à prova que você vai fazer. Basta que ela seja bastante similar à prova que você vai fazer. Ou seja, basta misturar português e matemática na mesma prova. Você não precisa ter o tempo exato para a resolução da prova, nem o número exato de questões de cada matéria. Só o fato de levar em consideração que existem duas matérias, dois tipos de matéria para você resolver questão, já está te deixando bastante preparado, fazendo uma prova bastante parecida com o que ela vai ser na realidade. Esse aspecto do número de questões e do tempo total de resolução dessa prova não vai ser tão importante assim. O mais importante é o fato de misturar matérias. Como que você vai lidar com isso, com duas matérias diferentes?
Então essa prova simulada que eu estou apresentando, ela é assim, ela tem 15 questões de matemática e 10 questões de português. Qual é o tempo de duração? Olha, eu procurei aqui fazer um tempo mais ou menos igual à metade. Se você fosse somar 3 horas para matemática e 3 horas para português, como era até o ano passado, você ia ter 6 horas de prova. Obviamente, eles não vão colocar estudantes de 10, 11 anos para ficarem 6 horas fazendo uma prova, porque 3 horas já é cansativo. Então vamos fazer o seguinte, leve em conta que você vai resolver essa prova de 3 a 4 horas, a gente não sabe ainda. Dificilmente isso vai passar de 4 horas de duração. Então você pegue essa prova mista que eu estou colocando aqui, tem o link na descrição do vídeo, são 25 questões, 15 de matemática e 10 de português. Você vai baixar o PDF, tem a resolução das questões de matemática. Atenção, Matemática para Vencer é um canal especializado em matemática. Nós não ensinamos português aqui, mas nós estamos adicionando questões de português para fazer com que a prova de matemática fique mais parecida com aquilo que você vai fazer lá na hora. Ou seja, você não vai aprender português aqui, você vai continuar tendo que estudar português do mesmo jeito. Agora, você vai resolver uma prova de matemática com questões de português misturadas. E como é que você vai lidar com isso? Você vai lidar da maneira que você achar mais fácil, mais interessante, mais eficiente. Por exemplo, se você está acostumado a fazer uma prova de português muito rápido, faz a prova de português primeiro e faz a de matemática depois. Agora, me permitam que eu coloque aqui a minha sugestão. A minha sugestão é a seguinte: a banca examinadora não tem noção ainda da duração a ser utilizada e se essa duração vai ser razoável para os alunos. Pode ser que eles coloquem lá um número de questões e uma duração que fique uma coisa absurdamente cansativa. Isso já aconteceu em outros concursos, né? Nos concursos da aeronáutica, por exemplo. E aí eles podem fazer ajustes nos anos posteriores, em função da duração e em função do número de questões. Mas isso é realmente um mistério para eles. É possível que os alunos tenham dificuldade para lidar com o tempo de resolução dessas questões todas. Então eu vou dar para vocês uma sugestão aqui que tende a gerenciar melhor o tempo curto de resolução. Se você seguir isso que eu vou mostrar aqui, você dificilmente vai ficar sem resolver uma das provas por falta de tempo. Você vai distribuir o tempo de maneira igual para as duas provas. Você faz o seguinte: a prova era em 3 horas, tá? Ela vai ser provavelmente com a duração ou de 3 horas ou um pouquinho maior. Digamos que seja 3 horas, vamos contar pelo mínimo. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar a primeira hora, que está aqui indicado em azul, e você vai fazer questões de matemática e questões de português. É como se você fizesse aqui 1/3 da prova de matemática e a metade da prova de português, nesse período, nessa primeira hora de resolução. Então conta mais ou menos 1 hora para resolver isso aqui, 5 questões de matemática e 5 de português. Depois, na segunda hora, você faz mais 5 questões de matemática e mais 5 de português. Na última hora, você faça 5 questões de matemática e deixa um tempo para redação. Nesse simulado aqui, eu ainda não coloquei redação. Então, você não vai fazer redação por enquanto, mas tenha em mente que numa prova real, você vai ter uma redação para fazer ali naquela hora. Agora, leve em conta o seguinte, na hora de dividir as questões de matemática, você pode dividir dessa maneira, fáceis, médias e difíceis. As questões de uma prova de matemática, geralmente, não são relacionadas uma com a outra, dificilmente. Então, uma prova de matemática, você pode resolver as questões fora de ordem. Se você olhar umas questões que você achar que são mais fáceis, você lê o enunciado rapidamente e pensa, isso aqui eu acho que sei resolver. Então você marca aquelas questões para fazer na frente. Então, prova de matemática, você consegue dividir as questões segundo esse critério, fáceis, médias e difíceis.
Ou então mais ou menos. Claro, primeiro faz as que você acha que são fáceis e depois, quando você chegar nesse segundo lote, você vai continuar peneirando mais um pouco. Aquelas que você achar que realmente são difíceis, você deixa para fazer no final e faz as que não são tão difíceis assim. Agora, a prova de português você não pode dividir dessa forma. Vamos dar uma olhadinha nessa prova de português aqui que eu coloquei. Olha, as questões de matemática foram retiradas de provas de vários colégios militares de anos recentes, 2016 até 2019. Agora, não dá para fazer isso com português, pegar uma questão de cada prova. A prova de português, ela tem normalmente um texto e depois várias perguntas sobre aquele texto. Então, eu não fiz esse tipo de divisão que eu fiz na matemática. Eu peguei aqui a prova do ano passado do Colégio Militar de Fortaleza. Eu peguei as 10 primeiras questões. Então, normalmente assim, você tem um texto. Então, tá aqui o texto que foi colocado nessa prova. E depois tem algumas perguntas sobre esse texto. Olha só. Quantas perguntas sobre esse texto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui já vem outro texto. Então, você não vai dividir, como eu coloquei lá atrás, 5 e 5. Você deve, nesse caso aqui, colocar primeiro 6 questões daquele texto. Na continuação dessa prova de português, tem aqui mais um texto e depois tem mais 2 perguntas sobre esse texto e finalmente um terceiro texto e mais 2 perguntas sobre esse texto. Então essa prova de português foi assim, um texto e 6 questões. Depois, um texto e 2 questões. E depois, mais um texto e mais 2 questões. Então, a gente vai dividir assim, 6 e 4. Então, vamos fazer essa divisão aqui nessa prova de português. A primeira etapa de português, vamos fazer desse jeito aqui. Vamos pegar o primeiro texto e as 6 questões depois daquele texto. E quando a gente for fazer a segunda etapa de português, a gente coloca o texto e mais 2 questões, o texto e mais 2 questões. Então, o método para você dividir uma prova de português e uma prova de matemática é diferente. Você tem que levar isso em conta. Ah, mas eu não posso fazer a prova de matemática inteira de uma vez e depois fazer a prova de português inteira de uma vez? Faz logo as 15 de matemática, depois as 10 de português. Sim, se você treinar a fazer desse jeito, se você se acostumar a prestar atenção no tempo e não gastar tempo demais na matemática, gastar quase o tempo todo da prova, né? Você pode fazer dessa forma. Faz todas as de matemática, depois todas as de português, ou vice-versa. Mas eu estou dando aqui uma sugestão, claro, se você não sabe como vai fazer a prova, tenta fazer desse jeito aqui. Tenta conseguir fazer uma prova dividida em etapas. Em 3 lotes. Primeiro lote, segundo lote, terceiro lote. E em cada lote você vai ter matemática e português. Um pouquinho de matemática, um pouquinho de português. Bom, essas 25 questões, você encontra elas de 2 formas. Você encontra aqui no próprio vídeo. Se você for pegar a prova aqui pelo vídeo, eu vou colocar as 25 questões apresentadas aqui. Você pode ver pelo vídeo. Agora, você também pode pegar o PDF. Tem um PDF aqui com um link na descrição do vídeo, no qual você encontra todas as questões, português e matemática, o gabarito que você vai precisar ver e as resoluções de matemática. Então vai lá no simulado e manda brasa, bons estudos para vocês.